Olá, boa noite. Câmara aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Tivemos relacionado a questão da saúde da mulher, tivemos relacionado a questão da área da educação, investimentos na área da educação. Então, foram mais de 40 emendas, né? Todas elas analisadas. Diego Milani faz balanço dos primeiros 8 meses de mandato em grande expediente. Então foi um trabalho árduo, mas graças à minha equipe, uma equipe muito proativa, que trabalha muito pelo nosso gabinete, pela população de Passo Fundo. Frente Parlamentar da Água e do Saneamento Básico discute cronograma de ações para os próximos meses. Então a gente agora vai aguardar a prorrogação oficial, né, da frente, para que a gente possa seguir trabalhando. Nós já temos aí muitos resultados positivos e hoje, mais uma vez, afirmamos isso. E ainda, a Comissão Especial de Saúde sugere ações junto à Rede Municipal de Saúde. Então, nós indicamos ao Executivo que fizesse o atendimento, né, estendido até as 22 horas nos CAIS, já que ainda não temos uma UPA. Agora, no canal da comunidade. O plenário votou e aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, que vai reger o ano de 2026. A aprovação finaliza a fase de tramitação do orçamento aqui na Câmara de Vereadores. Foram mais de 40 emendas e subemendas à LDO que os vereadores votaram na casa. No entanto, nem todas tiveram parecer favorável pela Comissão de Finanças e nem pela Câmara. Ao todo, 23 emendas foram aprovadas e 21 rejeitadas. De acordo com o vereador Ronaldo Rosa, que é presidente da comissão, os pareceres da CFPC foram todos guiados de maneira técnica, levando em consideração os limites de valores indicados pelos vereadores e a chance de aprovação do Executivo, para evitar que a emenda fosse vetada e precisasse novamente tramitar pela Casa. Outra questão pensada foi a sintonia entre a LDO e o PPA. Então, das mais diversas áreas, tivemos aí relacionado ao transporte escolar do interior, tivemos relacionado à questão da saúde da mulher, tivemos relacionado à questão da área da educação, investimentos na área da educação. Então, foram mais de 40 emendas, né? Todas elas analisadas, e a gente pode dizer assim, ó, que em torno de 30% das emendas houve parecer favorável da comissão e a maioria não teve parecer favorável porque já entendemos que essas emendas fatalmente, porque mexem com milhões no orçamento, tiram milhões de um setor e colocam milhões em outro setor, então são mexidas grandes, a gente entendeu que isso fatalmente terá veto do Executivo. Então, não adianta nós aprovar aqui na Câmara, ser vetado pelo Executivo e depois nós ter que votar aqui para manter o veto, porque vai provocar algum desequilíbrio financeiro nas contas do Executivo. Então, o que a comissão fez foi analisar com bom senso, tentando respeitar as pautas dos vereadores e aquilo que a gente entendeu que era possível manter dentro das emendas apresentadas, a gente manteve. E o que a gente achou que poderia trazer algum problema para o orçamento, então acabamos vetando. Mas eu tenho certeza que o orçamento está completo, mesmo alguns vereadores apresentaram emendas para algumas áreas que não foram contempladas as emendas, mas isso não quer dizer que as propostas, ou pelo menos a intenção do vereador não vai ser contemplada, porque já tem no orçamento valores destinados para todas as áreas. Agora cabe ao Executivo colocar as ações, né, em execução. Com a aprovação, está finalizada essa etapa de tramitação do orçamento do município. Ronaldo celebra a atuação da comissão e dos demais servidores da casa. E agora, a lei segue para a sanção ou veto do prefeito Pedro Almeida. Nos reunimos em várias reuniões extraordinárias, foi um trabalho aí que, se não tivesse também o apoio da nossa assessoria técnica aqui da Câmara, não seria possível, porque muitos detalhes para serem analisados, tem que estar em consonância o plano plurianual com a LDO, então tem que analisar a ação, tem que analisar metas, tem que analisar valores, e a comissão tomou uma posição de votar de forma unânime. Não teve voto em separado na nossa comissão, então o nosso parecer ele foi coletivo. Temos na comissão vereadores da base, vereadores da oposição. Então eu creio que a gente fez um trabalho
da melhor forma que a gente pôde fazer. E hoje colocamos o nosso parecer para análise no plenário, que foi aprovado o parecer da comissão na íntegra, sendo que aquelas emendas que nós demos votos parecer contrário, foi mantido o parecer contrário, e aquelas que foram favoráveis, mantido favorável, e algumas que a gente conseguiu recuperar através de subemendas. Foi mexido bastante no orçamento, tanto no plano plurianual quanto na LDO. Agora vamos ver qual a posição do Executivo. E ainda na mesma plenária também foi aprovada a matéria do Poder Executivo que autoriza o município a receber em cedência um servidor para ocupar o cargo de motorista. Quem explica é o vice-líder do governo na Câmara. Esse projeto, na verdade, esse servidor ele já está no quadro da Prefeitura de Passo Fundo há alguns anos, porque já tinha sido aprovado lá atrás essa cedência dele para cá. Ocorre que extinguiu o prazo da primeira aprovação lá desse projeto. Então houve a necessidade de uma renovação, né? Então é o mesmo servidor que já está trabalhando na prefeitura, é bastante conhecido aqui na nossa comunidade, que está junto lá à Secretaria de Obras, e que agora com a aprovação desse projeto se renova por mais um período a sua cedência para continuar prestando serviços aqui em Passo Fundo. E o vereador Diego Milani foi o orador do grande expediente desta semana. Ele destacou propostas apreciadas, o trabalho de seu gabinete e a projeção da sequência de seu mandato. Milani salientou propostas de sua autoria que tramitaram na casa e foram aprovadas, além de documentos enviados ao Executivo. Entre indicações, pedidos de providência e de informação, além dos projetos de lei, foram 176 proposições emitidas de seu gabinete. Ele pontuou propostas voltadas a áreas como segurança pública, saúde e educação. Importantíssimo o nosso segundo expediente, onde fizemos um feedback, vamos dizer assim, de todo o nosso trabalho nesses 8 meses de mandato. Temos 176 ações em 170 dias úteis no município. Então foi um trabalho árduo, mas graças à minha equipe, uma equipe muito proativa, que trabalha muito pelo nosso gabinete, pela população de Passo Fundo. Tivemos alguns projetos aprovados, um em especial que eu digo que foi importante, aquela proibição de músicas que fazem apologia ao crime, à prostituição, à violência contra as mulheres, né? Para proibir essas músicas em ambiente escolar ou em algum ambiente público que o município ceda do espaço. Também tivemos projetos aprovados para beneficiar a classe da segurança privada, que é uma categoria muito importante, que protege as pessoas, protege o patrimônio, e não tinha sido reconhecido. Então, um projeto que todo e qualquer aquele que ofender, né, um vigilante, ameaçar num local público, que ele esteja desempenhando sua função, ele vai responder, porque tem uma legislação própria agora no município. Também tivemos a aprovação do vigilante destaque do ano, então todo o ano, né, no dia 20 de junho, que é o dia do vigilante, vai ter uma homenagem aqui na Câmara de Vereadores para o vigilante que for indicado, né, pelas empresas de vigilância. E as mais diversas indicações, como a criação da Guarda Municipal Armada, que eu acho que o Passo Fundo vive um momento que teria que ser criado, então nós temos a indicação ao Poder Executivo. Por quê? Porque hoje a realidade em várias cidades do Brasil, grandes cidades como Passo Fundo, por um exemplo, que com mais de 200 mil habitantes, tem Guarda Municipal Armada. Então, acredito eu que está mais do que na hora de ser criado. Então, fizemos essa indicação importante também. Durante o espaço, o parlamentar ainda projetou a sequência de seu mandato, destacando uma postura propositiva e transparente. Estamos estudando bastante projetos, não queremos protocolar projetos, né, para que venha só a onerar a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Então a gente está atento a todas as demandas, sempre fiscalizando também o Poder Executivo, os órgãos públicos, que é o nosso trabalho, não é só propor leis, né? Propor a legislação, criação de uma nova legislação, mas sim fiscalizar o poder público. Vamos continuar trabalhando firme, forte, com muita determinação e com muita responsabilidade e com transparência, porque é o que os nossos eleitores, o povo de Passo Fundo merece. A Frente Parlamentar em prol de melhorias na qualidade da água e do saneamento básico se reuniu para discutir o cronograma de ações dos próximos meses.
A proposta foi apresentada pela presidente do grupo, vereadora Regina dos Santos. Hoje nós reunimos os vereadores, para discutir o cronograma desse segundo semestre aí de trabalho da frente em prol de melhorias da água e do saneamento básico, frente a esta que teve, e tem como desafio continuar discutindo. Então nós fizemos uma análise de todos os temas que foram vencidos na primeira fase de trabalho da frente e agora discutimos e também aprovamos o cronograma de trabalho para esse segundo semestre, onde vai ter sobretudo os eixos que a gente não conseguiu avançar. Então, a questão do saneamento básico, que é algo que precisa ser discutido, precisa ser aprofundado, as obras que estão sendo executadas e futuras obras da Corsã, questão do sistema de abastecimento, a gente pretende ir até as estações, ter o diagnóstico de qual que é a situação, mas também aí o que a gente precisa propor para o futuro, para melhorar cada vez mais esse serviço. Então, a gente agora vai aguardar a prorrogação oficial da frente para que a gente possa seguir trabalhando. Mas já temos aí muitos resultados positivos e hoje, mais uma vez, afirmamos isso na reunião com os vereadores, da importância dessa frente continuar trabalhando, porque nós não conseguimos avançar e tem inúmeros problemas que precisam ser não só discutidos, mas, sobretudo, ter aí encaminhamentos que venham ao encontro de fazer com que este serviço seja de acordo, aqui no município de Passo Fundo. Sempre falo e vou enfatizar mais uma vez, o que não pode é a população de Passo Fundo seguir pagando o preço pela privatização da Corsã. A gente precisa garantir a qualidade dos serviços e tarifas que sejam justas. Já a Comissão Especial de Saúde Pública protocolou indicações ao Poder Executivo, sugerindo a realização de ações importantes neste setor. O grupo apontou a necessidade de mapeamento e a retomada do programa que prolonga os horários de atendimento. A presidente da comissão, vereadora Ada Munareto, explicou as indicações protocoladas. Em uma delas, o grupo sugere a retomada da Operação Inverno nos cais do município, com o atendimento estendido até às 22 horas. Enquanto Comissão Especial de Saúde, nós analisamos tudo o que está acontecendo no nosso município em virtude da saúde, do atendimento ou da falta de atendimento. E aí a Comissão de Saúde se posicionou em uma das nossas reuniões que estava fazendo falta, assim como foi no ano passado, os cais com atendimento estendido. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalha durante o dia. Nós sabemos que essas doenças do inverno, que são preponderantes no inverno, elas têm que ser tratadas com urgência. Nós tivemos algumas mortes no nosso município em virtude dessas doenças. Então, nós sugerimos, indicamos ao Executivo que fizesse o atendimento estendido até as 22 horas nos cais, já que ainda não temos uma UPA e fica sobrecarregado o atendimento nas emergências dos hospitais. A outra indicação da comissão sugere a realização do mapeamento de saúde da família até 2026 em toda a rede municipal de saúde. O mapeamento em saúde no município, ele é de fundamental importância para que nós possamos desenvolver políticas públicas de qualidade. Como nós vamos fazer uma política pública, por exemplo, para o público diabético, se nós não sabemos quantos diabéticos nós temos na nossa cidade? Se nós não sabemos a realidade dos bairros? O bairro Parque Farroupilha, por exemplo, ele pode ter muitas pessoas com problema, de coração. Já o Jabuticabal pode ter várias pessoas com diabetes. Por que não nós não mapearmos, sabermos aonde é o nosso foco para podermos, então, fazer com que aqueles locais sejam melhores atendidos nas suas necessidades? O mapeamento em saúde, ele é preconizado que seja feito anualmente, que seja feito sempre. Na verdade, ele tem que estar atualizado diariamente. Em Passo Fundo, desde 2018 não é feito mapeamento em saúde. Então, nós não temos noção quando nós vamos procurar dados
Por exemplo, para um projeto para as crianças com diabetes, nós não sabíamos a quantidade de alunos na rede pública. Ela foi muito subestimada. Não são apenas 21 como foram informados. Nós sabemos que temos muito mais crianças portadoras desta enfermidade. Então, precisamos com urgência saber o que está acontecendo na saúde da nossa população. Temos os agentes de saúde, tivemos aqui os alunos, no caso dos cursos de enfermagem, eles precisam fazer estágio nesse sentido, que se colocaram à disposição para estar visitando as casas aí e fazendo esse levantamento, que é de extrema importância para a saúde. E o Jornal da Câmara chega ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.